Olá, pessoal. Que alegria poder de novo estar aqui com você nesse podcast da Capelania do Mackenzie. E, de fato, hoje nós vamos debater aqui um assunto muito bacana e temos aqui um time excelente para discutir o nosso tema de hoje, que é likes e conexão, o paradoxo das redes. A gente tem gente aqui que manja muito do assunto e a gente quer debater esse assunto com eles. Fala um oi aí pro pessoal. Oi, oi. Essa é a Olá! Fernanda, E aí, gente, tudo bem? esse é o Rick e, Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui, obrigado. e esse é o Piacente. Que coisa boa, viu? Receber vocês aqui novamente com esse tema, então, sobre as redes sociais. E eu quero começar, então, perguntando para vocês aqui quais são as vantagens que nós temos quando nós usamos as redes sociais. Quem quer começar aí? Vantagens. E aí, gente? Não, ok, eu acho que já que eu estou mais próximo aqui, estou à disposição. Com certeza nós temos vantagens em todas as coisas que o Senhor nos permite desfrutar. A gente tem que lembrar que não existe nada nesse mundo que não seja um mandamento do Senhor de abrir cultura e conhecer as coisas de uma forma diferente ou fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam, que é governar bem a criação. Então, com certeza tudo isso aí surgiu pela vontade de Deus. Eu acho que tem muitas vantagens. Eu acho que tem a vantagem de você se conectar com muita agilidade. Você encontrar pessoas. Imagina que teve uma época que tinha que mandar um telegrama. É verdade. Então, a Eu não agilidade. lembro disso. Lembra sim. Lembro. Até eu lembro dos telegramas. Tinha que mandar telegrama. Hoje tem o telegrama, mas naquela época tinha que mandar telegrama. Então, a conexão, a agilidade, você encontrar pessoas, acho que uma das grandes vantagens que eu vejo nas redes sociais é que você pode encontrar pessoas que perdeu o contato e que você acha ali na rede social. Eu acho que tem muitas coisas que são produtivas. Eu vejo que as redes sociais, elas têm uma facilidade de divulgar informações e nós precisamos de informações. Tá? Conhecer as coisas é ter poder sobre elas, disse um pensador antigo. Então é claro que tem vantagens. Agora eu deixo os meus colegas aqui falarem do outro lado, Legal. que Rick, tem também. Rick, você usa as redes sociais para quê e como você se beneficia delas? Eu uso já as redes sociais há muitos anos. Eu acho que comecei a usar Orkut. Eu nem sei se Uau, Orkut! está nos assistindo hoje aí. Já existiu Agora- isso. MSN. Ó, muita gente está nos assistindo não sabe nem o que é isso, Rick. Orkut. Eu não lembro nem em que ano que eu comecei a usar isso, Faz mas eu acho que tempo. na época em que a internet fazia aquele barulho. Sabe? Ah, internet de escada. Escada. Só pode encontrar isso no museu. Então, naquela época, era muito novidade isso no Brasil ainda. Foi a época que a gente começou a se conectar na internet. E o meu interesse pelas redes sociais foi por conta profissional mesmo, de trabalho. Né? Eu já compartilhei aqui em outras conversas nossas que eu sou formado em educação física e na época eu já tinha interesse em conectar pessoas e oferecer qualidade de vida para as pessoas, saúde, através da internet. Então, as redes sociais nessa época, para mim, foi interessante por conta disso. E eu vejo uma grande vantagem também no uso da rede social. Eu acho que assim, tenho certeza, que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Tudo na vida, as ferramentas que Deus nos dá dentro da criação, ela pode ser usada para o bem e também pode ser usada para o mal. Né? Depende da sua intenção naquilo. E a rede social, ela é muito vantajosa nessa questão que o pastor Piacente se referiu. Às vezes parentes que a gente tem, eu tenho alguns, que moram muito distante de nós. Né? Eu tenho um primo, por exemplo, que acabou, há uns meses, 2 ou 3 meses, acabou de se mudar para Portugal, para tentar a vida lá com a esposa e o filho pequeno. Então, como é que a gente consegue falar, né, com eles a uma distância tão grande? Se você pensar isso nessa realidade, há uns 10, 15 anos atrás, isso era quase impossível. Ou você gastava 10 anos, né? Ou você ligava e pagava uma nota altíssima. Sim, tinha que fazer plano. Isso, para conseguir Plano falar telefônico com essa para pessoa. isso. Ou você não conseguiria, a não ser por carta.
Eu não sei quem nos assiste sabe como é que funciona, porque hoje em dia ainda existe o correio, certo? Que você consegue se comunicar através de carta, correspondência. Mas, com a chegada agora das redes sociais, do Instagram, o próprio WhatsApp, nossa, em segundos você consegue ter É contato. interessante que ninguém usa mais o telefone para ligar. Isso é uma outra questão. É também, uma né? outra questão, verdade. Isso É outra interessante. questão. E a gente fica bravo se alguém nos liga, né? Como tá me ligando, nem avisou que ia ligar. Então, muda, né, a maneira como a gente se conecta hoje. Então, essa é uma grande vantagem, de fato, como se referiu o pastor Piacente, da velocidade como a gente consegue se relacionar. Traz seus problemas isso, com certeza. Vamos ver Mas isso essa- depois. vamos ver isso depois. Fê tá sempre aí muito, também a mais jovem aqui entre É, Conectada, ela né? já nasceu nós. nesse Já mundo nasceu digital. nesse Já. momento Ó, da eu peguei internet. MSN, viu? Ó, Muito antes bom. não. Mas Não torpedo tanto, né? não, né? Oi? Torpedo. Não. Não peguei. O Rick é da época do Page. É Oh. isso que termina, é isso mesmo. Não. Mas vai lá, Fê, fala da sua experiência e por que as redes sociais hoje são tão importantes para você. Sim, eu sou formada em teologia pela IBEL e em publicidade e propaganda, né? Vem aí, internet. E o meu objetivo nas redes sociais, basicamente, é espalhar a alegria e o amor de Deus. Então, esse também é uma... A gente está falando de conexão e de informação e é isso que a internet traz, né? Benefício, né? É claro que vai trazer os malefícios também, mas enfim. Então, ter essa oportunidade. Se eu falo de Jesus aqui para vocês, são 3 pessoas que estão ouvindo. Se eu coloco nas redes, são milhares de pessoas que podem ouvir. Milhares, verdade. Então, e além disso, eu sou celíaca, não posso comer nada que tem glúten, vocês sabem disso. E nem nada que tem leite. Então, eu ajudo muitas pessoas através disso também. Então, dando dicas de lugares para você comer saudável, seguro, se alimentar bem. Que enfim. legal. Isso E eu não tem tinha ajudado visto ainda, muitas não. pessoas. Tem também uma personagem que eu tenho, a boneca Fernandinha. Oh. Uma personagem Não, infantil. essa é famosa. Essa é muito famosa já, né? famosa. E se você quiser, depois entra lá, procura a Fernanda e procura a bonequinha Fernandinha, não é isso? Isso, boneca Você vai Fernandinha. curtir bastante. Então, eu trabalhei com algumas áreas aí nas redes sociais, mas como eu falei, o maior objetivo é levar a palavra de Deus mesmo. Sim, excelente. Bom, agora, nem tudo nas redes sociais é bom. É Eu verdade. acho que a gente... E hoje tem se discutido muito, ontem, aliás, até a Câmara aprovou um projeto de lei Sim. para proibir o celular nas escolas. Então, mostrando que já há uma preocupação com relação à preocupação com o problema que as redes sociais, o telefone, o celular têm causado. Então, nem tudo é bom. Então, tem os prejuízos também que as redes sociais e os celulares têm causado. Comente um pouco sobre isso. Quais são os prejuízos hoje que os jovens, adolescentes, crianças, inclusive, têm sofrido com as redes sociais? Assim, na minha memória, eu não consigo puxar em alguma situação na faculdade, ou até um pouco antes da faculdade, que a gente conversava sobre saúde mental. Eu acho que isso começou a ter a sua relevância a partir ali dos anos 2000, um pouco para frente, para cá, com um pouco mais de ênfase em 2010 para cá. A gente não pensava em ter alunos dentro da sala de aula que se interagissem através do telefone. Essa é uma realidade muito recente nossa. Eu estou tentando puxar na memória em algum momento que na minha época de faculdade, ensino médio, alguma coisa assim, a gente conseguia ter essa interação tão intensa como a gente tem hoje, sabe? Então, com certeza nós temos pessoas nos ouvindo aqui que já nasceram ou cresceram dentro dessa realidade. Sim. De uso da internet, da tecnologia o tempo todo, intensamente na sua vida. Né? A gente está com a tecnologia inserida dentro da nossa casa, nas nossas relações, na nossa vida profissional, e isso não era uma realidade para nós, que pelo menos temos 30 anos para cima, ou 40 anos para cima. Né? A gente viu a passagem das nossas relações se transformarem ao longo dessas décadas, principalmente do ano 2000. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque falar sobre problemas que as redes sociais, mais especificamente, podem trazer nas nossas relações,
falar talvez de coisas e realidades que muitos dos que estão nos ouvindo não conseguem enxergar. Então, por exemplo, a gente, quando era pequeno, tinha uns 10 anos de idade, 15 anos de idade, a gente procurava criar amizades na rua de casa. Claro. A gente saía de casa e buscava amizades na rua, né? Brincar de pega-pega, de esconde-esconde, enfim, a gente se interagia fisicamente com as pessoas naquela época, né? E isso traz esses benefícios, também os seus malefícios, como tem na rede social hoje. O lance é que na rede social você amplifica também os problemas que traz essa interação nas redes sociais. Então, por exemplo, você não consegue aprofundar o seu relacionamento. Então, você pode ter uma rede social hoje com muitos seguidores, talvez milhões. A gente conhece alguns alunos que têm redes sociais muito grandes, milhões, são patrocinados. Mas esses milhões de seguidores, quantos desses essa pessoa, dona desse perfil, ela consegue aprofundar a relação? Eu acredito que não dá para encher uma mão. Poucas pessoas. Então, se você não consegue aprofundar uma relação, como é que você consegue amadurecer nesse sentido, sabe? Então, acho que esse é um grande problema que as redes sociais hoje traz para nós. Não só para a saúde mental, mas também para os relacionamentos que nós construímos. Né? A gente pode aprofundar um pouco mais depois na Bíblia, mas a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Com certeza. E como é que você consegue encontrar esses amigos nas redes sociais hoje se você não consegue aprofundar as relações? Né? Então, como é que você consegue discernir boas amizades dentro das redes sociais se hoje em dia a gente percebe que há muito ódio e muita gente com detenção da verdade nas redes sociais? Né? Então, O dono da verdade. dono da verdade nas redes sociais. Então, isso é uma coisa que traz muitos malefícios para as nossas relações. E a gente... Não, Sim, Fê. Eu ia falar que dentro disso, aí entra a questão do paradoxo da influência, né? Esses alunos, por exemplo, né, alunos ou pessoas, né, que têm muitos seguidores, eles têm um poder de influência ali nas mãos. Então, se o fulano falou, milhares de pessoas ouviram e o que o fulano falou é verdade. Então, tanto pro bem quanto pro mal. Então, aí que tá, é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de mencionar aqui o que o Rick falou. Às vezes o pessoal está assistindo a gente aqui, a gente tem um pouco mais de experiência, sim. Eu já tenho 53 anos. A gente tem experiência. Experiência! Mas funcionava assim. Antes das redes sociais, você ia brincar na rua. Aí você se desentendeu com um coleguinha. Você saiu nos tapas com ele. Você entrava em casa, acabou. Você vai assistir uma televisão, você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, você vai jantar, você esquece. No outro dia você encontra o coleguinha e diz, cara, foi mal. Vamos acertar as coisas. Então, isso acontecia na rua, nas escolas. Eu não tive um relacionamento 100% amistoso com todos os meus colegas. Então, às vezes os caras falavam coisas que eu não gostava, mas eu chegava em casa, acabou. Hoje funciona assim, você vai pra rua, você tem uma desavença com alguém, você chega em casa, essa pessoa te persegue. Ela te encontra. Ela não para de te atormentar, você não esquece nunca. Você teve um problema na escola, você sai da escola, chega em casa, essa pessoa tá lá, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, e assim vai. Então, o que mudou radicalmente foi que hoje a gente não tem tempo para, ok, passei por um momento difícil, amanhã eu vou pensar e vou corrigir as coisas. Ou cheguei em casa, acabou. Não acaba. é tudo muito rápido. Não acaba, é o tempo todo. Você sai de uma discussão e ela continua, às vezes a noite toda. Porque essa pessoa te acha. Ah, vou bloquear. Por isso que tantas pessoas bloqueiam. Vou bloquear. A cultura do cancelamento. Exato, vou bloquear, porque senão você fica enlouquecido. Mas era um mundo completamente diferente o nosso. Ô, pastor, e tem Entendeu? essa questão do cancelamento, né? Muita gente não enfrenta o problema, antes até se enfrentava, né? Esse é o ponto. Vai sentar Também. e conversar com a pessoa. Hoje é simplesmente um Mas clique e olha, você bloqueia a pessoa. você leva todos os problemas para dentro de casa, você leva os seus problemas no bolso. Você não tem tempo de falar assim, não, peraí, agora eu vou pensar no que aconteceu, tive uma pequena discussão com um colega de trabalho, pô, a galera do grupo não entendeu a minha proposta, fiquei magoado, amanhã... Isso é muito
muito comum. Amanhã eu vou pensar. Não. Chega em casa, não para a conversa. Entende? Antes tinha esse desligamento. Você saía da escola, você tinha um desligamento. Você ia conversar com seus colegas só amanhã, hoje não. Você saía da rua, você tinha um desligamento, hoje não. Então, o grande perigo é justamente a falta de limites. Não é ruim. Deus permitiu tudo isso, porque Ele está no controle. Ele concedeu ao homem capacidade, o ser humano capacidade. Mas não existe limite mais. E o relacionamento na rede social, ele é um relacionamento assim muito líquido, para usar aqui a expressão de Zygmunt Bauman, né? É muito líquido. Você não trata do relacionamento nas redes sociais de uma maneira madura, de uma maneira responsável, que é o ponto que o Piacente está tocando aqui. O caminho é o cancelamento, o caminho é você deletar, o caminho é você sair do grupo, né? Eu saí do grupo, tá lá o nome, saiu, ó, Gildásio saiu do grupo. Logo depois de uma postagem, alguma coisa não agradou, então nós fugimos sempre do problema, nós corremos dele, porque aquele amigo, aquele relacionamento, ele é virtual. Ele não é tão importante para mim. Agora, o relacionamento real do nosso dia a dia, onde nós precisamos lidar com o desconforto, muitas vezes em ter que tratar daquele problema, onde nós precisamos, quem sabe, pedir desculpas, pedir perdão, reconhecer que houve realmente um exagero, houve realmente um erro. Então, a gente vai fazer isso. Nas redes sociais, você não se dá esse trabalho. Imagina ter que mandar uma mensagem pedindo perdão, me desculpando, reconhecendo que eu errei, que eu exagerei, não. Então o caminho mais fácil é apertar uma tecla e deletar, porque esse amigo não é real, né? Esse amigo é virtual. E, obviamente que essa cultura do desligamento, do cancelamento, a gente traz... às vezes até para os nossos relacionamentos reais. Verdade. No dia a dia, quando você percebe que alguma coisa não te agradou, então você coloca essa pessoa de molho, de escanteio, você se silencia, ainda que você não possa deletá-la ali daquele ambiente, mas você trata como se ela não existisse. Então a gente traz essa realidade do mundo virtual para o mundo real. Casamentos são desfeitos, as pessoas não têm mais paciência de tratar as dificuldades do relacionamento conjugal, porque essa cultura de que vamos deletar, vamos descartar, vamos sair do grupo, isso acaba de alguma maneira influenciando também, né? Claro. Qual outro problema que nós podemos trazer aqui, dizendo, olha, isso é um problema que as redes sociais, a internet tem realmente impactado a vida das pessoas? Pensando, quem sabe, nos nossos alunos, jovens e adolescentes. Eu acho que é a questão do vício. Do vício? Boa. Ele libera dopamina, né? É verdade, Então, hoje em dia, tudo é feito para te prender ali. Com tudo certeza. é pensado. Então, hoje em dia, o TikTok, por exemplo, tá muito em alta, porque são vídeos rápidos, passou de 1 minuto, a pessoa já não quer mais assistir. E aí, você não quer assistir, você pula e você fica horas vendo ali, rolando o feed, ou Instagram, ou TikTok, enfim, coisas rápidas. Então, é feito para prender a atenção, para viciar mesmo. E com isso vai dando dinheiro, né? Dando engajamento para a plataforma, enfim, uma série de questões. E que pode ser muito prejudicial. E aí gera ansiedade, gera depressão. E esse excesso de informação? Porque às vezes os vídeos eles estão relacionados, mas às vezes uma coisa não tem nada a ver com outra. E 1 minuto você não consegue aprofundar uma reflexão, um determinado tema, né? Pra gente ver dessa questão de coisa rápida e de vício, né? É o WhatsApp. Hoje em dia tem aquele 2+, né? Quem ouve áudio no modo normal? Ninguém. É raro. Todo mundo no 1,5, 2. Não, a gente já olha quantos minutos ali. Já né? olha quantos minutos. Puxa, gravou um áudio aqui. Quantos? 3 minutos? Eu não tenho 3 minutos. Não tem. Eu não tenho 3 minutos. Aí você vai lá e acelera, né? Mas o vício realmente é uma coisa muito séria. É viciante. Sabe que as redes sociais, elas surgem para fazer conexões e interesses comuns.
Então, o Orkut, o Facebook, ele é criado para isso, para criar conexões entre pessoas que têm interesses comuns. Então, se você puxar um pouco a memória naquela época, você vai lembrar que no Orkut existiam as comunidades. Fechadas. Fechadas. Exatamente. É. As pessoas, elas procuravam interesses comuns e participavam de comunidades Exato. que tinham esses interesses. Qual é o maior problema que isso traz daqui para frente? Porque naquela época até então, você não monetizava essas coisas. Só que Verdade. as empresas visualizaram isso, né? O comércio visualizou dinheiro nisso. Então eu vou colocar impressões, panfletos, propagandas em interesses comuns entre as pessoas. Qual é o maior problema que isso cria nas nossas relações? Guetos. Verdade. Guetos. Então, hoje você percebe muito que tem essa mistura, essa confusão, como o Gildas acabou de falar, de você confundir a sua vida virtual com a sua vida real, né? Então, a gente vê, eu estava falando sobre isso a semana passada com os meninos, a gente vê, se a gente olhar o feed do seu perfil do Instagram, o que você vê lá? Comidas, lugares maravilhosos. Claro. Não é? Que eu quero ir, por sinal. Lógico que a gente sempre, né? Minha próxima viagem é nesse lugar. A gente segue pessoas que a gente sabe que ela vai para lugares que a gente deseja muito, que ela frequenta lugares que a gente deseja muito. Então as empresas, elas acabam se aproveitando dessas realidades para monetizar. Se você me permite, acabei de pesquisar aqui. Quem é um dos homens mais ricos do mundo? Aliás, quem é o chinês mais rico do mundo? Adivinhem. O criador do TikTok. O cara que administra, né, na verdade. Que criar, muita gente está envolvida, né? Mas a empresa tá aqui, ó. A empresa por trás do TikTok tem feito milhões e milhões. E essas coisas que a gente não percebe no movimento da nossa história, na construção das nossas relações, a sociedade ela vai ficando cada vez mais doentia, né? Eu procuro usar as minhas redes sociais por conta do meu trabalho, da minha profissão. Mas a maioria das pessoas estão ali por uma busca que eu vejo, né? Aqui a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas eu vejo uma busca doentia por reconhecimento, por likes. Esse like é um negócio que não só dá dinheiro, né, para quem trabalha com rede social, mas é uma busca incessante e constante por reconhecimento de pessoas. A Bíblia condena isso. A Bíblia condena isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Deus olhando para essa realidade, essa confusão toda, sim, tem os benefícios como nós falamos tem benefícios, aqui. Claro. E essa confusão toda que as redes sociais têm provocado, trazendo inclusive um prejuízo para a saúde mental das pessoas. Deus olha para tudo isso, qual é a conclusão que ele está tirando e dizendo, olha, você está desse jeito porque a minha palavra está sendo desobedecida nesse ponto, naquele ponto, enfim. O que Deus pensa sobre isso? Eu vou compartilhar a minha palavra aqui com vocês. Fique à vontade, meu amigo. É muito estranho viver numa sociedade que não se reconhece nas relações. No sentido de que você consegue perceber uma confusão imensa da identidade das pessoas. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? E se a gente consegue entender que o nosso Deus é o nosso pastor, supremo pastor, e que nós reconhecemos a sua voz em todas as coisas da nossa vida, em tudo que fazemos, na jornada, na nossa caminhada com Ele, isso deveria, no mínimo, me dar um temor do Criador, no sentido de que Ele é alvo da minha reverência. Verdade. E você tocou num ponto muito importante, Rick, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos para o ser de Deus, ele é relacional. É verdade. Né? Ele é relacional. E ao nos criar a sua imagem e semelhança, né, Fernanda? Ele colocou em nós essa necessidade de nos relacionar. Então, há uma fome no ser humano por relacionamentos. Ele deseja estar com pessoas.
E isso é bom. Só que Deus olha para essa realidade hoje e, de certa forma, ele fala assim, olha, esse não é o caminho. As redes sociais não vão ajudar vocês a terem essa interação pessoal, profunda com as pessoas. Por isso que tantas pessoas podem ter 1 milhão de amigos. Claro, opa, Não é? falamos A rede disso há pouco social- tempo. Roberto Carlos, né? 1 milhão de amigos e ainda assim ser uma pessoa solitária. É possível isso, Fernandinha? Sim. Gente que tem 1 milhão de amigos e ainda assim Com certeza. vive a solidão. Com certeza. E hoje em dia acontece uma coisa muito comum, que é a gente tá aqui mesmo, só que cada um tá aqui no seu celular. Né? É verdade. Poxa, Então, às vezes é a muito gente... comum, né? Muito É. comum. Então, é o que a gente mais vê, né? Então, às vezes a gente até brincar, vamos conversar aqui entre a gente, né? Vamos falar entre a gente. Porque acontece isso, a gente tá aqui com pessoas reais, mas a gente quer falar ou com pessoas super distantes, ou vendo coisas que não tem nada a ver. Eu falo que às vezes eu tiro o celular de perto de mim, porque não tem Sim. nada, nem chegou notificação, mas eu já tô pegando pra ver. Ver Pra o quê? Não sei. É. Então, quando chega esse ponto, eu falo, não, pera aí, sabe? Deixa pra lá. Porque aquilo vicia. E é comum a gente estar num restaurante e a gente vê a família toda Sim, É. na mesa, 4, 5 pessoas, e a família inteira, pai, mãe, filhos ali, no ó. celular. Até a criancinha já brincando ali Sim. no celular e ninguém ali interagindo, né? Um com o outro. Tá no restaurante, é um momento de saborear uma refeição, olho no olho, bater papo, conversar, falar de como está sendo a semana, como os dias estão se passando, mas fica preocupado em ver o que está acontecendo do outro lado do mundo, o que o amigo está postando, né? É impressionante, né? Como gera distanciamento. Isso que eu comentei lá atrás, sobre as mudanças que ocorreram, que talvez quem tenha 18, 20 anos nos assistindo agora não consiga visualizar. Porque antigamente, eu não sei vocês, mas na minha casa, no interior, a gente costumava, enquanto minha mãe ou meu pai estava cozinhando na cozinha, então, por exemplo, esse ambiente aqui era cozinha de casa. A gente estava na mesa contando histórias. Conversando, Conversando, sabe? Cantando e aprendendo, interagindo na família. Né? Hoje em dia, a gente mal fica em casa, já começa por aí. E quando fica, a gente não quer cozinhar. Não quer estar, cozinhar que eu falo no sentido de interagir, família, estar junto, compartilhar, sabe? Porque está cansado, porque tem outras demandas, enfim. Então as coisas mudaram muito, de fato. Né? Vou usar a sua expressão aqui, Gil, que você falou que as pessoas, mesmo no meio de tantas outras pessoas, numa multidão de pessoas se sentem sozinhas. Eu estava me lembrando do texto, até abri aqui, de Isaías 41, quando Deus, por meio do profeta Isaías, vai falar com o povo que estava se sentindo também desamparado. Lógico que no contexto imediato deles lá, mas Deus vai dizer para eles, ali no 41, verso de número 10, assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, lembrar dessas verdades de que Deus em todo tempo, por mais que nos sintamos sozinhos no meio de uma multidão de pessoas, Deus em todo tempo tem nos sustentado. Eu quero perguntar para vocês aqui, debater um pouquinho, porque provavelmente muitos que estão aí nos acompanhando ficam se perguntando, gente, eu sinto isso, sinto vazio, sinto que eu estou muito dependente das redes sociais, enfim. E aí a pergunta seria essa: quais são as dicas que vocês podem dar para a pessoa poder usar melhor as redes sociais e não se sentirem tão presas a elas, dependentes delas e se prejudicando, seja na sua saúde espiritual, seja na sua saúde mental? Como que elas podem usar melhor as redes sociais para que elas possam controlar e não ser controladas por elas? Seguindo o caminho bíblico, a moderação é boa em tudo. As Escrituras nos ensinam que moderação em tudo que nós fazemos sempre é bem-vinda. Então, usar as redes sociais é bom, é importante, é necessário, inclusive, claro, mas tenha moderação. A gente tem que ter disciplina, além de moderação. A disciplina é aquela capacidade de, assim como um atleta, se
preparar para enfrentar os desafios da vida. Se a vida é uma corrida, eu preciso ser disciplinado. E a disciplina é a necessidade de você fazer as coisas na hora certa. Sim. Até a questão do Treinar domínio na próprio, quantidade né? certa. Uhum. Também. Também, uma terceira Moderação. questão, né? Mas eu acredito que moderação e a disciplina são dois elementos essenciais. Agora, eu colocaria nessa equação também a necessidade de nós encontrarmos sentido para a vida nas coisas de Deus e não do mundo. Sim. Para tudo temos que pensar assim. A última palavra para tudo tem que ser Deus. Quem sabe melhor quem eu sou é o próprio Deus. Quem pensa a respeito de mim, o que é melhor que eu saiba, não são as pessoas, mas é Deus. Eu acho que essas três questões, elas são muito importantes. Entender que o propósito da vida não são os likes. Entender que eu posso usar, mas com moderação. E ter uma disciplina para falar, ok, eu vou usar, mas na hora, no tempo, na situação certa. Interessante. Com certeza vocês têm outras sim, coisas aqui para sim. falar. Não, eu acho que o primeiro passo é entender tudo isso que o pastor falou e partir para coisas práticas mesmo. Você viu que tá usando muito tempo? Exato. Vou deixar um pouquinho, tipo, tô aqui conversando com o pessoal, ao invés de ficar no celular, se tem dificuldade, igual eu falei, às vezes eu pego pra olhar do nada, deixa longe, sabe? Eu acho que é partir pra Põe na coisas gaveta, se for o práticas. caso, né? E aí, aos pouquinhos, também você não vai tirar o celular, vou ficar uma semana aí sem celular, de tudo. Não, mas começar aos pouquinhos, sabe aquela questão do hábito? E quando você vê, com o tempo, você vai tendo mais relações pessoais, Sim. mais conexões de fato, né? E menos necessidade dessas conexões virtuais, pura e simplesmente. Não que elas sejam erradas, como a gente falou, tem muitos benefícios. Mas partir para essa questão da conexão pessoal mesmo. Tá Ou certo. voltar, né? Retornar a essa conexão pessoal. Uhum. Porque ninguém nasce já com... Se bem que hoje já nasce com o celular na mão, Quase, né? né? Quase isso. Existe uma ferramenta no celular, que é, na verdade, um relatório. É Que verdade. te diz o Quanto você tempo, tem é? usado, quanto tempo você tem usado, principalmente alguns aplicativos do seu celular. Se você usou mais o WhatsApp do que a própria Instagram ou o YouTube, se você tem assistido, ele dá um relatório para você, então aquilo ajuda muito a você visualizar quanto tempo você tem investido e gasto dentro da sua vida E pessoal. assusta, Sim. né? Isso Assusta eu acho que muito. assusta, né? Assusta muito. Certamente. Aí o cara vai lá e compara o tempo que ele ficou lá no Instagram. E depois ele compara o tempo que ele ficou estudando o livro que ele tem que preparar para a prova. É isso. Aí ele vai entender por que a É. nota foi tão Foi baixa. A culpa não é do professor, né? Então, um pouco mais, E não vai culpar o professor. Né? um pouco mais sério, e assim, eu me prendo muito ao que o Placente acabou de falar. Quanto tempo você gastou na rede social, quanto tempo você gastou investindo nos seus conhecimentos, ou seja, na sua vida acadêmica, a gente está falando com universitários, mas acima de tudo, quanto tempo você tem gasto com Deus? Exatamente. Se isso saísse no relatório do celular, você ia se assustar. Quanto tempo você tem gasto em oração? Porque a gente vê que a gente tem tanto tempo pra outras coisas, né? Com certeza. E aí, não tenho tempo pra orar e ler a Bíblia. Ah, Mas aí vem o imagina. relatório do E isso é celular. muito triste, porque cada vez mais a gente tem se afastado da nossa vida de fato. E aqui eu estou falando de coisas eternas. Cada vez mais. E eu estou falando por nós mesmos, como pastores, como ministros do Sim. Evangelho, Fernandinha, como auxiliar aqui da capelania, porque a gente se envolve tanto nas demandas do trabalho, da família, e a gente esquece o mais importante, que é a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. A gente investe tanto tempo nas nossas relações virtuais e pouco tempo nas nossas relações espirituais, que é a nossa relação com Deus. Como que a capelania pode ajudar um jovem que agora ele tomou uma consciência? Olha, as redes sociais têm ocupado muito do meu tempo, mas está difícil controlar, usar a disciplina, a moderação, e está difícil. Como que a capelania pode ajudar esse jovem? A gente está caminhando quase que para o encerramento do nosso podcast, né? Como que a capelania pode ajudar? Olha, a capelania tem um trabalho de acompanhar as pessoas. A palavra-chave da capelania hoje é acolhimento. Então, um jovem pode semanalmente nos procurar. E a gente pode acompanhar o progresso dele. Ele pode chegar lá para nós, assim, com toda a liberdade, sigilo, e falar, escuta, eu preciso de ajuda nessa área. Eu fico muito tempo no Instagram, fico muito tempo... Cara, pode abrir seu coração. E é claro que juntos nós vamos pensar em alguma coisa específica para ele, porque eu não tenho uma receita para os 30 mil alunos do Mackenzie, mas individualmente eu posso tratar com ele. Ele volta semana que vem, qual foi seu progresso?
Volta na outra semana, qual foi o seu progresso? Ele pode fazer sessões de aconselhamento conosco, onde nós, em 3, 4, 5 semanas, dependendo da necessidade, podemos alcançar progresso juntos. Olha, eu Isso é progredi. interessante, caminhar juntos Eu e progredi. progredir juntos, Nós somos uma pessoa neutra. Se ele fizesse com um colega, com um amigo, claro que é bem-vindo, mas não é a mesma coisa com um conselheiro. Porque um conselheiro, além da experiência, ele tem um certo afastamento, que é importante. Procura ser, pelo menos. Então a gente pode progredir semanalmente até que ele tenha maturidade. Não dependência, mas maturidade. A capelania pode contribuir gigantescamente com isso. Tá? Tem um outro aspecto. Não, eu só complementar. Até porque a gente precisa entender o que está por trás. Exato. Tem outras questões por trás que estão levando a isso. Entendeu? Então não tem uma receita de bolo, né? Sim, e guardando a privacidade do aluno, resguardando esse aluno nas suas questões pessoais, mas eu posso de maneira prática, em algumas semanas, contribuir para ele criar um hábito, quem sabe. Cada necessidade vai ser tratada individualmente. Tem um outro aspecto que a capelania pode ajudar também, e eu queria fazer essa ligação com o que acontece muito nas redes sociais, que é o tal do cancelamento. Eu acho que independente da crença da pessoa, Claro, da independente. orientação espiritual da pessoa, jamais a capelania vai cancelar ela dentro das relações da universidade, Sim. com o instituto, inclusive, por conta da orientação espiritual dela. Então, qualquer pessoa, seja qual for a sua origem, seja quem for, ela tem abertura e, vou usar a expressão do pastor Piacente, acolhimento Verdade. dentro da capelania. Né? Então, ela vai encontrar ali pessoas que estão interessadas de fato na vida dela e não pessoas que estão querendo somente comentar o vídeo ou um post que ela Exato. fez na E internet. nós olhamos para esse nosso aluno como um ser criado à Claro. imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos lidar com ele nessa perspectiva, Sem independente dúvida. do seu credo, da sua confissão religiosa, né? E eu acho que a palavra, e até a palavra de hoje, é conexão. A É capelania verdade. está aqui para conectar. Uhum. Tanto para a gente se conectar com os alunos, funcionários, Excelente. colaboradores, quanto principalmente com Deus. Amém. Então, a gente está aqui para te conectar com Deus, para trazer essas verdades bíblicas e para ajudar, enfim, todas as áreas da sua vida, não só nessa, né, de redes sociais e tudo mais, mas Qualquer outra qualquer área. outra área. Ok. Excelente. Tema muito importante. Já estamos aqui com um pouco mais de 30 minutos debatendo isso. Mas semana que vem estamos de volta com um Joia. novo programa, com um novo podcast. Agradecendo aqui a Fê, o Rick, Piacente, Valeu. por ter contribuído aqui com esse tema tão importante para nós. Semana que vem nós nos vemos. Esperamos você, quem sabe, lá na Capelania, Prédio 50, aqui dentro do nosso campus. Deus abençoe muito a sua vida. Gente, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Gil. Valeu, pessoal. Um abraço.